Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Enquanto as florestas são cheias de coisas inexplicáveis e assustadoras, elas estão longe de concentrar o monopólio de ocorrências sobrenaturais. Se apenas uma parcela das histórias relatadas por profissionais da área médica forem reais, hospitais, casas de saúde, ambulatórios e outros estabelecimentos médicos também apresentam casos inexplicáveis envolvendo assombrações, especialmente as de natureza diabólica. Em um lugar onde pessoas deixam o mundo dos vivos diariamente, não é de se surpreender que exista uma grande variedade de histórias bizarras e sobrenaturais. Onde a vida e a morte são apenas parte do trabalho, enfermeiras e enfermeiros de todo o mundo têm compartilhado seus relatos de encontros com o sobrenatural. Prepare-se para relatos de salas hospitalares assombradas, aparições fantasmagóricas e até mesmo casos de possessão. Para trabalhar em um local desses realmente é preciso ter nervos de aço. Uma enfermeira contou um incidente perturbador. Certa vez, ela vinha tratando um paciente que sofria com uma doença terminal que seguramente o levaria à morte. Era questão de tempo até que seu organismo perdesse a luta. Apesar de medicado, o homem ainda resistia, pois estava aterrorizado com a noção de morrer. Toda vez que seu monitor de frequência cardíaca bipava, ele sussurrava: "Não me deixe morrer. Não me deixe morrer", escreveu a enfermeira. Um acompanhante designado tentou lhe dar algum conforto espiritual, mas ele continuava tenso, repetindo que não podia morrer. Naquela mesma noite, algo inexplicável aconteceu. O paciente, internado no quarto 602, estava piorando, e a enfermeira fazia a ronda de rotina levando os medicamentos prescritos. Contudo, ela não estava preparada para o que encontrou quando abriu a porta. O homem estava estirado na cama, seu corpo hirto, rindo sem parar, disse a enfermeira. Sua expressão tinha mudado, o rosto contorcido em uma expressão cheia de ódio e malícia. Seus olhos tinham um brilho que eu só posso definir como maligno e um sorriso medonho nos lábios. Quando ele me viu parada na porta, segurando a bandeja com os medicamentos, ele rosnou com uma voz gutural: "Nem pense em dar isso a ele, sua vagabunda estúpida, deixe-o morrer de uma vez." Em seguida o corpo do paciente se ergueu, flutuando alguns centímetros acima do colchão, ele estremeceu violentamente, derrubando o soro e o aparelho de monitoramento de sinais vitais. O corpo então caiu pesadamente sobre a cama. Depois desse assustador incidente, o paciente teve um ataque cardíaco. Os médicos correram com o equipamento ressuscitador, mas o paciente morreu 20 minutos depois. Seus olhos foram fechados e um lençol colocado sobre seu corpo. O terror, entretanto, ainda não havia terminado. Poucos minutos depois que um médico confirmou a morte, os enfermeiros começaram a limpar o aposento, quando ouviram um gorgolejar vindo do corpo coberto. Ao se aproximar, uma das plantonistas jurou ouvir as palavras: "Vocês me deixaram morrer." Uma das enfermeiras que ajudava na limpeza saiu correndo do quarto apavorada, enquanto a outra puxou o lençol e se deparou com o cadáver com os olhos abertos a encarando e um filete de sangue correndo de sua boca. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer no quarto 602. Sussurros, lamentos e alguns mencionavam até risadinhas abafadas. Tivemos mais 3 pacientes que não sobreviveram no quarto 602 em um período de poucas semanas, uma média de óbitos maior do que nos outros quartos, contou a enfermeira. Nós, é claro, evitávamos falar a respeito, mas era impossível não perceber que havia algo estranho naquele quarto. Por o estranho, a enfermeira apontou momentos em que o aposento ficava estranhamente frio, equipamentos elétricos simplesmente deixavam de funcionar, como se tivessem sido desligados da tomada, e um persistente cheiro de queimado. Os pacientes em recuperação também não gostavam do lugar e muitos se queixavam de inconvenientes, de arrepios e pesadelos. Outros diziam que estavam sentindo um pressentimento estranho. Uma senhora contou que não conseguia dormir enquanto estava no quarto e que não queria ficar ali sozinha de jeito nenhum. Quando ela foi movida para outro aposento, ela ficou mais calma e se recuperou.
Por algum tempo, nós evitamos o quarto 602. Sempre que possível preferíamos colocar os pacientes em outro aposento, dando como desculpa um problema técnico, e mesmo quando tínhamos de colocar alguém lá, trocávamos logo quando surgia outra vaga em outro quarto. Uma noite, quando o 602 estava vazio, algo inexplicável aconteceu. Ouvimos um grito muito alto e todos que estavam de plantão correram para ver o que havia acontecido. Ao abrir a porta encontramos o quarto todo bagunçado, como se um furacão tivesse varrido o lugar. A cama estava atravessada e o colchão jogado de lado. O cheiro de queimado era forte. A enfermeira conta que depois desse acontecimento, a diretoria do hospital, que pertencia a uma ordem religiosa, ordenou que o quarto 602 fosse fechado. Posteriormente houve rumores de que religiosos foram chamados para inspecionar o aposento, falou-se em um ritual de exorcismo, mas ninguém soube ao certo qual a providência que foi tomada. Meses depois os incidentes foram diminuindo até que tudo voltasse ao normal. O pessoal mais antigo conhece a história, mas ninguém gosta de falar a respeito do assunto. Só quem viu com os próprios olhos sabe o que aconteceu ali. Eu estava cuidando de uma senhora que estava sob forte medicação, e que passava a maior parte do tempo inconsciente, escreveu a enfermeira que na época trabalhava em uma unidade de oncologia. Numa noite, já de madrugada, entrei no quarto para ministrar a medicação, a paciente continuava dormindo e enquanto eu checava os instrumentos pensei ter ouvido alguma coisa. Eu me abaixei próximo a ela e ouvi um débil sussurro: "Não deixe que ele me leve, por favor, não deixe que ele me leve." Apesar de chocada com o pedido, a enfermeira acreditou que ela apenas estava tendo algum tipo de pesadelo e que não havia por que se alarmar com a situação, afinal ela mesma já havia ouvido coisas piores. Dias mais tarde, ela estava de plantão quando sentiu um súbito pressentimento de que havia algo errado com aquela senhora e resolveu averiguar. Ao abrir a porta sentiu um cheiro desagradável e uma sensação inexplicável de medo, como se houvesse algo ruim ali dentro. Mesmo assim deu um passo adiante e caminhou até a cama. A paciente estava com os olhos abertos, a boca escancarada em um grito silencioso, seu corpo tremia sem parar como se estivesse em choque. A enfermeira se aproximou e apertou o botão de emergência e enquanto tentava oferecer ajuda, percebeu que os olhos da paciente se voltavam para o teto, logo acima de suas cabeças. Tomada de um medo súbito, a enfermeira se voltou para ver o que aterrorizava a paciente. Ela descreveu o que viu da seguinte maneira: era uma coisa escura que flutuava perto do teto. Parecia uma sombra que pulsava, surgindo e desaparecendo diante dos meus olhos. Tinha os contornos de uma pessoa, muito alta e esguia, mas dotada de um aspecto maligno. O susto foi tão grande que eu quase perdi os sentidos. Nesse momento a senhora me segurou com força, enterrando as unhas no meu braço e dizendo: "Não deixe essa coisa me levar." Eu olhei de novo e a sombra desapareceu. Os ajudantes entraram no quarto em seguida e fizeram o máximo para ajudar, mas foi inútil. A paciente morreu poucas horas depois com os olhos escancarados como se vissem algo ameaçador, algo que só ela podia enxergar, exceto por alguns segundos, quando a enfermeira também presenciou aquela sombra. Depois disso, larguei o emprego. Passei por um período muito difícil em que me sentia incapaz de cuidar de outras pessoas. Fui diagnosticada com depressão e tenho certeza de que a causa foi me deparar com aquela coisa. Mas consegui me recuperar e voltei a trabalhar. Mas ainda ouço as palavras daquela senhora aterrorizada: "Não deixe ele me levar, não deixe ele me levar." Enfermeiros, no entanto, não são os únicos profissionais que testemunham acontecimentos sinistros em sua profissão. Um paramédico contou uma experiência bizarra. Ele estava transportando na ambulância um homem que havia sido encontrado inconsciente em um beco. Após prestar os primeiros socorros e prendê-lo na maca, o veículo seguia por uma avenida movimentada em direção a um hospital. O sujeito de uns 40 anos estava desacordado, mas por vezes abria os olhos e murmurava alguma coisa sem sentido. "Oh, não, não, por favor", escreveu o paramédico. Ele olhava para os lados, esquivando-se a cada momento,
tentando levantar os braços como se para espantar uma presença invisível. Eu consegui acomodá-lo na maca e o prendi com as cintas. Pensei se tratar de alguém que havia consumido drogas, perguntei se ele havia usado algo, mas ele apenas respondia: "Oh não, meu Deus, mande ele embora." À medida que a ambulância avançava, as coisas começaram a ficar estranhas. O paciente de repente abriu os olhos e soltou um grito horripilante. Seus olhos estavam vidrados e ele se agitou na maca de tal forma que pensei estar sofrendo um tipo de ataque. Corri para cima dele preparado para contê-lo, mas então ele começou a falar em uma língua que eu jamais tinha escutado. Ele falava sem parar, como se estivesse guinchando e entre uma palavra e outra gritava e gargalhava. Já vi de tudo trabalhando nas ruas, mas aquilo me deixou apavorado. Meu parceiro que dirigia a ambulância perguntou o que estava acontecendo e eu apenas consegui gritar de volta: "Continue dirigindo." Finalmente chegamos à entrada do hospital, meu colega estacionou e abrimos a parte de trás da ambulância para retirar a maca. Enquanto fazíamos o transporte, o sujeito gritava, cuspia e tentava nos morder. Eu já vi episódios causados pelo uso de drogas pesadas, mas nada como aquilo. Seguimos com a maca até um grupo de enfermeiros que fazia a triagem vir ao nosso encontro nos auxiliar. Enquanto seguíamos pelo corredor, o sujeito gritava naquela língua estranha. Em seguida, enquanto eu reportava as condições gerais do paciente para um plantonista, ouvimos um grito ainda mais medonho vindo da sala para onde ele havia sido levado. Corremos para lá e nos deparamos com uma cena que jamais vou esquecer. O sujeito estava gargalhando enquanto os 3 enfermeiros que prestavam os primeiros socorros estavam caídos no chão, desmaiados. O homem foi levado para uma sala de triagem onde sofreu uma convulsão e em seguida parada cardíaca fulminante. Ele morreu imediatamente. Os enfermeiros, quando reanimados, não foram capazes de explicar o que havia acontecido, eles simplesmente desmaiaram. Um deles, entretanto, foi categórico em afirmar que as palavras do homem foram responsáveis pela repentina inconsciência. Investigações posteriores revelaram que o sujeito sofria de episódios recorrentes, e que quando mais jovem havia sido diagnosticado como esquizofrênico. Mas nada explica o que causou o desmaio dos enfermeiros que tentavam ajudá-lo ou mesmo a súbita parada cardíaca que causou a morte do sujeito. Desde os seus primórdios, a ciência médica tenta traçar uma linha divisória entre o conhecimento e a espiritualidade. Uma fronteira bem definida que separa as nossas crenças religiosas daquilo que a ciência é capaz de compreender. Mas em certos momentos essa linha parece ser ultrapassada por coisas que não podem ser inteiramente compreendidas ou satisfatoriamente explicadas. Nos relatos de alguns profissionais da área médica, encontramos vestígios de nossas superstições mais básicas, a respeito da morte e da existência de entidades desconhecidas, cujo propósito parece ser fazer o mal. Seriam algumas pessoas à beira da morte perseguidas por essas entidades malignas. Com que objetivo? Eu ouvi uma história interessante algumas semanas atrás. Parte do hospital foi reconstruído e ficava de frente com a nossa unidade. Uma enfermeira que estava fazendo algo perto da janela olhou através dela e viu 2 pessoas movendo-se em uma das salas da clínica. Já era tarde e a clínica estava fechada. Ela chamou um colega que também viu essas 2 pessoas. Eles chamaram o segurança e foram examinar o quarto, não havia ninguém lá. Um pouco mais tarde, as enfermeiras olham novamente essas 2 pessoas, elas chamam a segurança novamente. Desta vez, os caras da segurança se separaram, um ficou com as enfermeiras, enquanto o outro foi até a clínica para verificar novamente. A parte assustadora disso é que os caras da segurança estavam falando no rádio. O que foi até a clínica afirmou que o quarto estava vazio, mas o outro guarda de segurança que ficou em nossa unidade com as 2 enfermeiras, conseguia ver nitidamente essas 2 pessoas paradas bem ao lado do guarda de segurança enquanto ele falava. Minha sogra foi uma enfermeira assistente há 15 anos, como muitas novas enfermeiras, um de seus primeiros empregos foi em um asilo de idosos.
Logo antes dos pacientes falecerem naquele lar de idosos, eles sempre se queixavam que as crianças do lado de fora estavam fazendo barulho no meio da noite. Haviam também pacientes que comentavam sobre crianças brincando do lado de fora de sua janela durante o dia, quando claramente não haviam crianças no local. Essa não é minha história, mas algo que minha irmã testemunhou quando era estudante de medicina em uma instalação de traumatologia nível 1. O cara veio de um acidente de moto contra caminhão. Ela disse que ele era como uma casinha de waffles amassada, cortado em fatias, picado e triturado. O cara foi capaz de falar no início, bêbado, xingando as enfermeiras e docentes que tentavam ajudá-lo. Não era um bom sujeito. Intubaram o cara para preservar as vias aéreas, mas logo os batimentos foram diminuindo. Ele teve uma parada, mas eles conseguiram trazê-lo de volta. De repente, ele arranca seu tubo, agarra a mão da minha irmã e solta esse pequeno grito esbaforido: "Não me deixe morrer, vou para o inferno. Por favor, não me deixe morrer." Isso apavorou a todos, incluindo minha irmã. O cara disse que acordou no inferno, nas chamas, e continuava implorando a alguém para verificar seus pés que haviam queimaduras. Ninguém conseguia acreditar como que ele havia tirado o tubo e falado naquele estado. Apesar de tudo o que fizeram, o cara ainda morreu. Minha irmã disse que todos ficaram assustados por semanas. Enfermeira de cuidados intensivos. Aqui, eu tenho muitas histórias que vão desde lençóis sendo rasgados, até mulheres idosas em cadeiras de balanço, mas aquela que me assombra é da vez que eu acho que eu realmente vi um ceifeiro. Era no ano de 1999, no final do dia. Era verão e estava escurecendo em uma ocupada UTI de 12 camas, em Londres. Eu estava no comando e na estação de enfermagem havia algumas pessoas trabalhando. Olhei para notar esse homem abrindo e entrando pelas portas duplas da unidade. O que era tão impressionante sobre ele eram suas roupas. Ele parecia ter saído diretamente de 1974 e caído em 1999. Ele estava usando calças boca de sino marrons, aqueles calçados plataforma que os homens usavam, uma camisa xadrez laranja, amarelo e marrom com um colete com padrões creme e marrom sobre a camisa. Ele era branco com cabelos castanhos escuros, não tão anos 70, e aparentava ter cerca de 30 anos. Ele caminhou calmamente, como se fizesse isso o tempo todo, em direção a uma baia de pacientes. Não o reconhecendo e sabendo que ele não era um parente de algum paciente, eu disse: "Olá, posso ajudar?" Ele me olhou diretamente, assentiu como se quisesse dizer olá e continuou caminhando. Fiquei observando ele parar perto dos pés da cama dos pacientes e se virar para olhar para eles. Ele nem tocou as pessoas ou fez nada além de olhar para eles. Esses doentes, mais estáveis de repente e inesperadamente pioraram. A equipe foi toda correndo ajudar os pacientes, mas eles agiram como se não o tivessem visto. Ele se virou e com a mesma calma que entrou, ele saiu. Não vi a direção em que ele foi quando saí da estação de enfermagem para ir ajudar os pacientes, que, em última análise, apesar de nossos melhores esforços, morreram. Eu falei com alguns dos funcionários mais tarde sobre o nosso visitante da década de 1970 e ninguém mais o viu. 17 anos depois esta memória ainda está vívida em minha mente. Eu fazia segurança de um hospital, trabalhava à noite na área de entressai de pessoal, e isso inclui cadáveres, porque eu interagia diretamente com o pessoal do carro fúnebre, e tinha que dar uns papéis para eles assinarem, por isso eu ficava do lado do necrotério, e esse necrotério era uma salinha onde ficavam os corpos prontos para retirada, então eles não passavam muito tempo ali. Agora, eu não sei se foi a privação de sono da madrugada, mas eu tenho absoluta certeza que ouvi um murmúrio vindo de dentro dessa sala, como um choro muito triste, e só eu tinha a chave do necrotério, ou seja, não tinha ninguém lá além do último corpo que entrou. Só eu controlava o entra-sai ali. Quem estava lá dentro era uma mulher que morreu durante o parto. O murmúrio parou quando eu comecei a falar com ela. Falei coisas tipo: "O seu bebê sobreviveu, vai ficar tudo bem, ele está em boas mãos."
pode ir descansar agora. Foi uma coisa de 2 minutos, mas que eu vou levar para a vida inteira. Minha mãe trabalhava com idosos. Ela sempre descrevia a paz depois que alguém morria em um quarto, como uma calma sobrenatural. No entanto, um dia, um velho entrou no hospital. Ele era um idiota, fazia comentários racistas e tratava todo mundo mal. Nenhum familiar foi vê-lo enquanto ele estava morrendo. Ele fazia as enfermeiras chorarem por diversão. Porém, as coisas mudaram algumas horas antes de ele morrer. Ele tentou ser gentil, dava para notar que ele estava muito assustado. Finalmente, quando ele faleceu, minha mãe disse que o quarto ficou escuro, um clima pesado e as enfermeiras ficaram com medo de entrar lá sozinhas. Eu trabalhava em um hospital que transformou uma parte da unidade de internação em ala de cirurgia. À noite esse lado era trancado e ninguém ficava lá. Várias vezes, entre 1 e 4 da manhã, os botões de chamada do paciente disparavam. Isso acontecia em quartos aleatórios, mas geralmente eram nos quartos 3 e 5 e sempre nas mesmas camas. Frequentemente, nossa sala de armazenamento, que não era usada para atendimento ao paciente há anos, tinha uma maior quantidade de botões de chamada acionados. Não sei se eram realmente fantasmas ou uma falha elétrica, mas isso só acontecia de noite. Também presenciei cadeira de rodas girando no lugar e portas abrindo sem ninguém por perto. Foi definitivamente assustador trabalhar lá de noite. Eu trabalhava com pacientes com Alzheimer. Uma senhora começou a reclamar que um homem estava entrando em seu quarto à noite. Como alucinações não são incomuns com esse tipo de paciente, eu não dei muita atenção. Para tranquilizá-la, eu disse que ficaria vigiando o quarto durante a noite. Ela reclamou desse homem todas as noites por mais 2 semanas, quando eu pedi a ela que o descrevesse para mim. Ele é muito bonito e usa um terno preto. Olha aí, ele está bem atrás de você, querida. Eu quase morri de medo, mas claro que não tinha ninguém atrás de mim. O que deixa essa história assustadora é que ela morreu na noite seguinte enquanto dormia. Se você assistiu até aqui, meu mais sincero obrigado, considere deixar o like e se inscrever no canal. Por hoje é só, nos vemos em breve.